Dando continuidade à série Venha Teu Reino, nós estamos falando sobre a cultura desse reino. E no Sermão da Montanha, Jesus ensina para nós qual é a cultura desse reino. Hoje nós falaremos sobre os mansos, a herança dos mansos. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 5, que Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É maravilhoso de pensar que Jesus está dizendo que existe herança para quem é manso. Mas vamos entender então que mansidão é essa que Jesus está ensinando. Quando a gente pensa em manso, às vezes a gente pode exemplificar a respeito de um animal selvagem, por exemplo, ou um animal que tem muito poder. Um exemplo que eu gosto de dar é o cavalo. Eu gosto de andar a cavalo, ainda que não faça com frequência, mas eu tenho muito respeito. Por quê? Porque é um animal muito poderoso, ele é muito pesado, ele é muito forte. Eu não conseguiria controlá-lo, nem se eu puxasse com todas as minhas forças aquelas rédeas. Aquele cavalo, antes de subir nele, eu preciso perguntar se ele é manso. Significa que aquele cavalo continua tendo todo o poder que ele tem, toda a força que ele tem, mas significa que esse poder e força está sob controle. Um cachorro, por exemplo, a gente antes de fazer um carinho, a gente pergunta: ele é manso? Por mais forte que seja o cachorro, se ele for manso, significa que ele tem um poder ou um domínio sobre o poder que ele tem. Aquilo que poderia nos machucar está sob controle. Isso poderíamos dizer que é mansidão. Mansidão tem a ver com clemência, alguém que tem um poder e uma autoridade para exercer, mas ele escolhe controlar isso. A Bíblia vai nos dizer que Moisés foi o homem mais manso que já esteve na terra. Nenhum homem era manso como ele. E é muito legal que o contexto da Bíblia que diz sobre essa mansidão de Moisés é num contexto em que ele está sendo injustiçado, quando a irmã Miriam e o seu irmão Arão estão falando contra ele, dizendo: Olha, Deus também fala conosco, porque só você é porta-voz. A Bíblia diz que Deus ouve o que aqueles dois estão dizendo e ele desce. E ele reúne os três. Sabe como quando um pai ou uma mãe vai brigar com com dois irmãos? Ele chama os três. Moisés fica ali no cantinho dele e ele fala: Arão e Miriam, um passinho para frente. Arão e Miriam estão diante de Deus e Deus fala: Por que vocês fizeram uma loucura como essa, falando contra meu servo Moisés? Eu com outros falo por sonhos, falo por visões, mas não é assim com Moisés, eu falo face a face como um amigo. E Moisés está lá quietinho. A Bíblia diz que quando Deus sai da presença deles, Miriam está leprosa. Arão se desespera, corre até Moisés e fala: Moisés, nos perdoe essa loucura que fizemos. E a Bíblia diz que Moisés intercede a Deus e Deus cura Miriam da sua lepra. Sabe o que é o mais incrível? É que Moisés estava sendo injustiçado naquele momento. Ele poderia ter exercido o seu direito, mas ele fez muito mais do que isso. Ele exerceu o seu dever. Sempre necessitamos entender que o nosso dever é maior que o nosso direito. Quando Jesus ensina sobre os mansos, ele está dizendo: olha, os mansos são aqueles que têm um poder, que é o seu direito sobre controle, e exercem um dever, que é de serem misericordiosos. Ele diz: olha, manso é aquele que abre mão de um direito que tem, para que Deus responda no seu lugar. E aí você fala: poxa, Rafa, mas se eu abro mão de meu direito, o que será de mim? E ele vai continuar dizendo a recompensa: eles herdarão a terra. Sabe qual é a recompensa de um manso? Aquele que sai da cadeira do juiz e senta na cadeira do advogado? É o que Moisés fez. Ele poderia ter ficado na cadeira de juiz pela injustiça, mas ele senta na cadeira de advogado e intercede por Miriam. A recompensa é que os mansos herdam. E herança é você receber algo pelo qual você não trabalhou. Olha que maravilha isso. Imagina você receber uma ligação dizendo que você recebeu uma herança de um parente longínquo que você não conhecia. Quanto tempo te economizou? Você não poderia trabalhar naquele tempo suficiente para receber a quantia que você recebeu. Herança é receber algo pelo qual você não trabalhou. Jesus está dizendo que aquele que é manso, aquele que abre mão de um direito que tem para que Deus responda no seu lugar, alguém que sai da cadeira de juiz e senta na cadeira de advogado, ele vai herdar, ele vai furar a fila, entre aspas. Deus vai pegar um lugar que ele está e vai promover. Herança é promoção. A gente vê isso na vida de Cristo. Jesus poderia ter sentado na cadeira de juiz, mas antes ele sentou na cadeira de advogado.
A Bíblia diz, por exemplo, que Jó, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, seus amigos ainda estavam questionando a sua integridade. E por várias vezes ele disse: "Eu não pequei", e eles disseram: "Não, arrepende-te, você pecou sim". Depois de muito tempo, Deus aparece para esses amigos de Jó e falam para ele: "Olha, vocês cometeram um pecado diante de mim. Jó falou o que era certo, vocês falaram o que era errado. Vão agora e peçam para Jó interceder por vocês." Você já imaginou isso? O que deve ser mais difícil para Jó? Perder tudo que tinha ou aqueles que deveriam ajudá-lo e levantá-lo e trazer esperança estavam cada vez mais o afundando? Esses amigos que antes estavam falando mal dele agora têm que trazer ofertas para que Jó interceda por eles. A Bíblia diz que Jó intercedeu pelos seus amigos e Deus escutou a oração de Jó. No próximo versículo diz: depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus restituiu tudo que tinha a Jó. Isso é o exemplo de mansidão. Ele sai da cadeira de juiz e senta na cadeira de advogado. Jesus fez isso. Ele entrou num jumentinho, porque antes de sentar na cadeira de juiz, que ele vai voltar num cavalo branco, ele sentou na cadeira de advogado. Ele diz: enquanto é tempo, eu vou interceder por vocês. Jesus demonstrou mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão ser promovidos. Eles abrem mão de um direito que têm para que Deus responda no seu lugar. E eles vão herdar, receber algo pelo qual não trabalharam. Essa é a recompensa.